estamos aqui mais uma vez com o Mr. Teacher Paulo. Olá! Professor de inglês. Vai para o canal dele, tem que se inscrever. Você veio para o canal há muito tempo atrás, tipo 2 anos atrás. Tem quase 2 anos, né? Preposições. Usa-se in quando se usa in e usa-se at quando se usa at e nem me fa... Amigo gringo, tudo bem? Eu sou o Mr. Teacher Paulo e eu também tenho um canal no YouTube e eu ensino inglês lá. Mas por agora a gente não vai fazer uma aula de inglês. Sabe por quê? Eu quero uma aula de português. Eu tenho dúvidas falando português que eu não... Ninguém me explica. Eu quero que você me explique. Você é brasileiro, né? Sim, você fala português. Brasileiro fala português. Oh my God. Como falar? Eu fui criado em uma cidade pequena fora de Boston. Para mim é um suburb, mas não é um subúrbio. Não, porque subúrbio implica que meio periferia. Sim. Então como que eu chamo esses lugares em português? Porque a gente não tem muito isso no Brasil. No Brasil, geralmente, as pessoas que têm dinheiro saíram do subúrbio e foram morar no centro da cidade. Seria o downtown. Se você fala subúrbio, que é o suburb, é o inverso, né? Isso é até bom o pessoal saber, né? Suburb aqui implica que você tem dinheiro. Muito dinheiro. Você tem uma casa dessas da TV. Sim, das sim. séries de TV, Sim. casa com Com a garagem. tudo Com a velho, driveway, sim. muito grande, cada criança com o próprio quarto. Sim. Tá. Agora, eu acho que você poderia falar, talvez, que eu moro na área nobre. Detalhe, não faça isso em inglês. Noble area. Parece que você está morando com os reis e os príncipes, Sim, né? sim. Noble. Uhum. Não é isso. It's an upscale neighborhood. Mas isso é dentro da cidade. Agora, Dentro fora da da cidade é um suburb. Educado. Se alguém é educado, isso é que se comportam bem, tipo, sabem se comportar ou que estudaram? Os dois. Os dois. Porque o educado no português é tanto polite como educated. Então, educação pode também ser as duas coisas. Educação, eu fui para a faculdade, essa é a minha educação. Sim. Minha mãe me criou bem, essa é a minha educação. Sim, aí na faculdade é a sua educação superior. Ou Então, seu você ensino, né? pode ser uma pessoa educada, não educada. Sim. Ao mesmo É o tempo. que mais tem. Qual a diferença entre, tipo, se estou indo para algum lugar para conhecer algumas pessoas, estou indo para conhecê-los, para lhes conhecer ou para conhecer eles? São 3 para dizer a mesma coisa. Sim. O português muito formal, você não vai ver quase ninguém falando conhecê-los é o correto. Lhes conhecer pode ser que seja o pronome do oblíquo, não sei das quantas. Também muitas pessoas falam, mas muitas pessoas de maior idade. Ah, tá. Então, Agora, em geral, no português coloquial, que é o mais informal, todo mundo eu vou conhecer eles. Gramaticalmente, creio que não seja o correto. tá. Conhecê-los seria, eu acho, que o mais... Então, se estou escrevendo uma carta formal, pode dizer para os... Eu gostaria de para conhecê-los. Eu usaria Mas esse lhes, eu vou parecer muito velho. muito. Tá, então não vou usar. Também porque é muito difícil pronunciar. Eu nunca consigo Conhecer-lhes. pronunciar. Conhecer-lhes Lhes. parece que você está fazendo uma carta de Portugal em 1500. Pergunta romântica. Sim. A pergunta não é romântica, mas é sobre assuntos românticos. É te amo e te quero. Eu já ouvi te quero. Para mim isso é I want you, que é sexual. É exatamente isso. Talvez você fala espanhol. Ah, é espanhol que é diferente. Em espanhol, talvez você esteja confundindo porque te quero em espanhol é o I like you, não é? Mas às vezes Pode usa ser quase sexual como também, te né? amo. Ah, Te quero mucho. te quero mucho. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. Mas em português, o eu te quero vai ser... Sexual mesmo. Geralmente vai ser sexual. Então, Eu te quero só pra mim. Eu te quero só pra mim. vou parar de usar com os primos. Não para. Temperatura alta. O que eu digo? Está calor? Está quente? Está fazendo calor?
Posso falar? Todas. Mas eu tenho um problema com isso. Calor é um substantivo. Sim. Não pode estar calor. It is Isso hot. é como está porta. Não, é porque é igual it is hot. Hot é quente. É adjetivo, mas calor também é adjetivo. Ah, é? É. Calor para mim é calor. Quente. É. Heat. Este calor. Este calor. This heat. É substantivo. Substantivo. Mas português pode falar está Está. porta. Oh, não. Ah, ok. Não, tô brincando. Está porta. Copo, taça e xícara. Eu poderia até te mostrar. Tcharam! Ok, vamos fazer um teste. Um teste. Vamos lá. Esse é um copo. Esse é um copo. E não é um copo americano, apesar de estar aqui nos Estados Unidos. É um copo de vidro e vai ser copo. Esse é um copo de plástico. É copo de plástico. Diferente do inglês, porque em inglês esse seria- daqui sempre vai ser glass, porque é feito de glass. Esse daqui, porque não é de glass, vai ser cup. Então esse aqui seria um copo também. Tá. Isso já é uma taça. Uma taça para vinho. Não, isso aqui eu não sei por que é, mas é uma taça. Eu não sei se é pra vinho, mas se for pra vinho, pra champanhe, qualquer taça vai ter esse formato, vai ter Mas esse então é stem. só para álcool. Tem que ter o stem para Tem que ter o stem para ser considerado uma taça. Você tem o stem e tem essa basezinha, ele é uma taça. Eu nunca pensei nisso. Taça tem que ter esse stem. Sim. Stem é português mesmo? Não. É o cabo, sei lá. Não sei como é que fala isso em português. Eu sei em inglês, mas não sei em português. Então, tem que ter Tem que ter esse aqui pra esse segurar. negócio. É. E Esse é esse uma daqui é uma xícara, xícara. Pronto. que é a cup. Aí pode ser tanto dessa como a de espresso, né? A de espresso é uma xicrinha. Xícara. A gente põe no diminutivo, Xícara. xícarazinha. E aí, uma que você não falou, mas que tem também, Nossa. é a caneca. Caneca. Mug. Caneca. Isso é um mug. Mug. A caneca é um mug. Caneca. Tu e você. Eu sei que no sul eles usam tu. Mas o que não entendo é as pessoas que usam tu, mas não conjugam o verbo tu. Tu vai. É todo mundo. Quase todo mundo que fala tu no Brasil não se preocupa em dizer tu vais. Tudo bem. Então, quando eu uso tu e quando eu uso você? Tu é informal. Hoje, tirando o sul, que eles falam formalmente assim, pra cá, se você não conjuga, é informal, porque tá errado gramaticalmente, né? Comprei algo para Para ti. ti. Muito formal. É muito formal? Muito formal. O tu deve Pra ser você. mais informal. Queria dizer algo para ti. É bem bonito, né? Eu gosto. Tem uma música da igreja. Eu posso falar isso? Tem uma música. Pode, para ti. Também tem uma cidade. Tem. Para ti. A próxima vez que eu vou para ti, eu vou chamar a cidade de para você. Para você. Como falar farmer em português? Fazendeiro. Mas uma fazenda para mim é um ranch. E um fazendeiro parece que tem um lugar, uma área muito grande. Não. Se ganha vida de agricultura é fazendeiro, é isso? O que ganha vida com a agricultura vai se chamar agricultor. O quê? O fazendeiro geralmente vai ganhar com a pecuária, com o cattle. Ah, como é pecuária? Então, fazendeiro Ele vai ter o cattle, ele vai ter o milk. ranch. É ranch. É o ranch. Rancher. Sim, Mas esse, o problema é que farmer também ganha com isso. esse que é o grande problema, porque essa é a questão. Às vezes quem trabalha com a pecuária pode ganhar na agricultura também. Para nós, o farmer é esse cara que tem um farm, que Enorme, né? ele trabalha a terra. Não tem que ser enorme. Ah, tá. A gente fala muito de family farm, Sim, sim. que seria pequeno. A A gente gente tem não... o farmer's market, né? Na cidade. É, farmer's market. É uma coisinha pequenininha. Os lugares pequenos que eles cultivam cebolas especiais, vem aqui para a feira, que é o farmer's market. Mas agora tem um grande problema. No inglês só tem o farmer e o rancher, né? Acabou, né? Farmer, rancher, acho que acabou. No português tem o fazendeiro, que geralmente cuida do gado. Agricultor. Vai ter o agricultor, que às vezes não tem fazenda, mas tem um pedaço de terra. Esse é farmer, com certeza. Então esse é o agricultor. Você vai ter também o cara que é o dono do rancho. Dono do rancho. É, o dono do rancho. Fazenda e rancho são diferentes. Mas o que é um rancho se não é um ranch? É uma fazenda pequena. Ah, Porque tem os tamanhos, aí tem fazenda, tem rancho, tem outros nomes também que eu não me lembro, mas tem muitos nomes. ranch. Rancheiro? Existe? Não, acho que não. Rancheiro. Então como chama a pessoa que é o dono Tem do granja rancho? também, ainda tem granja. Tem a granja que geralmente vai ser, acho que só com aves, né? Eu vou resolver isso. Eu nunca mais vou sair da cidade.
se a cidade está no interior, pode ser no litoral ao mesmo tempo? Uma cidade do interior pode estar no litoral? Já me falaram que sim, mas eu não sei, eu nunca entendi isso. Não, isso, eu não também, isso eu nunca entendi Isso também. é exterior, é uma cidade do Sim, sim. borde do mar. Interior é pra ser longe do mar, né, teoricamente, mas Tá vendo? pode ser que seja o interior de Pernambuco, mas tá na praia, entendeu? Tipo, moro no interior de Pernambuco, Entendo, mas tá na não praia. entendo. Eu Nem não eu. concordo, estou contra dessa regra. Um corretor de imóveis, o que corrige? Está corrigindo algo? Corretor? Não, o corretor é um real estate Agent. Um agente é uma pessoa que faz algo, que vende algo. Um corretor, tipo, eu vou para casa ver uma casa e esse corretor fica falando: não, corrige essa porta, está mal. Não leva a palavra ao pé da letra, não. Eu concordo de algo. Imobiliário não faz sentido, mas real estate também não faz sentido. É. Então, vamos deixar isso do lado. Deixa de lado, Porque então. real estate imobiliário, sentido nenhum. Mas corretor. Corretor, parece do celular, né? Não. Fui escrever uma coisa. Bom! Paulo, então, me sinto muito melhor. Sinto muito melhor. Não, me sinto muito melhor. Perfeito. Sinto muito não poder continuar porque o vídeo acabou. Siga o canal do Paulo, que é Mr. Teacher Paulo. Sei isso? Em todas as redes sociais também, Todas- Instagram, Snapchat. Vamos colocar isso aqui. Tchau. Bye.